Você já sabe, enquanto esse sininho aqui toca, tem episódio novo surgindo aqui pra você. Bem-vindos ao Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E hoje já vamos pra cima. Você que tá chegando aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Guerreiro, treinador, atleta amador e um cara extremamente apaixonado a vencer os perrengues da vida, os quais eu quero compartilhar com vocês hoje de forma muito breve. E sabe o que eu acho legal sobre superação? É que todos nós vamos chegar em momentos da vida que nós precisaremos superar algumas coisas. E, normalmente, quando você escuta a história de alguém dentro de nós, dentro de você, alguma coisa é ativada, dá ali um... eu vou pra cima, eu vou vencer isso. E aí, a gente vai lá, vence e a gente se torna uma história de superação também. Então, assim como eu tô hoje sendo vulnerável, serei vulnerável aqui em contar uma história de superação da minha vida, seja você também esse ativador de pessoas. Tem coisas incríveis aí dentro de você que você não tá contando para as pessoas. Não tenha medo, vergonha do teu passado, você já venceu isso. Então, põe a boca aí no microfone. Se você não tiver microfone, vai falar no teu Instagram, chama teus amigos para um café, compartilha histórias. Eu acho que assim, histórias mudam vidas. E hoje eu quero contar como foi a nossa transição na pandemia. Então vamos lá. Em 2014 para 2015, eu abri uma assessoria esportiva lá no Parque Ibirapuera. Eu tinha 2 sócios, a Fernanda e o Thiago, e nós tínhamos uma assessoria de treinamento funcional chamada WeMove Brasil, a qual a gente viveu experiências incríveis, fiz grandes amigos para a vida, além de sócios, e a gente desenvolveu um projeto incrível, sensacional. Então a gente atuava ali no Parque Ibirapuera, a gente estava no Anália Franco, a gente estava em Guarulhos, a gente estava em Santos, no Parque do Povo. Então tinha bastante coisa acontecendo e estava muito massa. A gente conseguia ver muita transformação, impacto social através do nosso projeto, e também financeiramente era o que provia para nós, para nossa vida. Então, e daí foi lá onde eu conheci a Priscila, inclusive. 2016 conheci a Pri, 2018 nós casamos, e foi muito legal porque toda a galera do treino foi pro nosso casamento. Era muito doido, porque pré-wedding a gente tava treinando, assim, foi um negócio massa, assim. E o que eu acho que é bacana? Em 2019, a Pri, ela precisou de um tempo para descansar. Ela estava passando pelos processos da vida dela. E como a assessoria ia bem, eu falei, bom, amor, fica um tempo descansando, pega aí, né? Ela queria uns 6 meses para respirar. Você sabe como é, às vezes a oportunidade de ter 6 meses sabáticos faz a diferença total na vida de alguém. E esse papo a gente teve em dezembro de 2019, a gente estava de férias, e a gente teve esse papo. E eu falei, cara, ótimo, vamos pegar esses 6 meses aí, você descansa, fica numa boa. E a gente estava de férias, virada de ano, e eu só lembro de uma coisa. No dia 31 de dezembro, eu fiz uma oração e falei assim, Deus, 2020, me dá um filho e os recursos materiais e emocionais para cuidar desse filho. Eu lembro que eu fiz essa oração na virada do ano, dia 31 à noite. Bom, acabou nossas férias, voltamos para São Paulo. Na segunda semana do ano ali, meado do dia 13, 14, a Pri, ela começa a sentir umas dores de infecção urinária. Ela já tinha sofrido um pouco com isso, ela vai ao médico e o médico faz o ultrassom lá e fala, parabéns, a sua infecção urinária tem 2 semanas e daqui 9 meses nasce, você tá grávida. Eu, aí foi uma surpresa, porque deu exatamente ali, mais ou menos 15 dias depois da nossa oração, da minha oração, tinha um bebezinho ali que hoje é o Abraham. Isso foi extremamente, nossa, a gente ficou muito feliz. E, nossa, assim, cara, tudo que eu sempre quis na vida era ser pai. Ali naquele momento eu estava muito realizado. Porém, isso janeiro, aí vem fevereiro, março de 2020, a gente tem o quê? Pandemia, lockdown. Cara, isso arrebentou com a gente. Primeiro, por que isso arrebentou com a gente? A Pri não estava trabalhando mais e eu perdi tudo, né? Porque quando veio a pandemia, o parque fechou.
E com os parques fechados, a maioria dos nossos clientes, eles saíram, outros migraram, né? A gente começou a fazer a aula pelo Zoom, só que não era financeiramente falando a mesma coisa, então a gente quebrou feio, assim, tipo, nosso orçamento, ele arrebentou de um jeito bruto, e a gente teve que se readaptar muito rápido na vida. Só que nessa época, eu estava passando por uma coisa muito massa. Eu sempre fui envolvido com movimento missionário, desde questões sociais, até mesmo de viajar para comunidades e tudo isso, passar tempo investindo tempo na vida das pessoas. E eu lembro que ali, segundo semestre de 2019, eu tinha conhecido muita gente do Brasil inteiro. E eu estava com uma oração muito específica no meu coração, que era para que Deus me desse o Brasil no aspecto do treinamento físico. Porque através da atividade física, a gente sempre levou uma mensagem muito positiva de transformação de vida. São mais de 13 mil pessoas, né, nessas temporadas aí da última década, praticamente. Então, eu queria que o Brasil experimentasse isso. E eu estava muito focado em orar por conexões celestiais ao redor do Brasil. E eu lembro que no último trimestre de 2019, o meu pai espiritual ele me chamou. Ele falou assim, cara, eu tô com um projeto aqui para tocar 80 líderes do Brasil inteiro e eu queria que você fizesse gestão do programa fitness, de tudo isso aqui, você cuida da parte fitness. Ora aí e vê se isso é de Deus pra tua vida. Eu falei, putz, eu tô orando por isso já faz tempo, então é só uma confirmação, tô dentro, muito massa. Por que isso aqui é importante? Que eu comecei a viajar para encontrar esses caras e eu tava numa crise financeira muito grande, mas sempre que eu tava lá, eu experimentava de algo sobrenatural da parte de Deus que sempre me instigava mais ainda na minha fé. Me dava mais coragem e ousadia ainda para continuar, porque eu via o quanto aqueles caras se moviam em fé e a fé deles era transcrita em risco. Viver em fé é você viver em risco, muitas coisas. Não dá para você ter fé numa vida segura, que você controla todas as coisas. Você tem os 5, 6, 7 passos do teu futuro já garantidos. Aí você não precisa de fé. Você só tem um planejamento e está vivendo em cima dele. E eu comecei a observar aqueles caras dando passos de fé, aqueles caras rompendo nas coisas. E aquilo começava a me encher. Só que sempre que eu voltava para casa, eu falava, caraca, meu filho está para nascer. Nós estamos quebrados, não tinha perspectiva. Eu descobri que quarentena não era 40 dias na pandemia. E talvez alguns de vocês que estão ouvindo também. Bom, e aquilo começou a mexer comigo assim. E dentro de casa as coisas não estavam indo muito bem. Acho que a pandemia para todo mundo foi tipo assim, cara, tira as capas, tira as camadas e lá no fundinho você vai descobrir o que está dentro de você. As distrações diminuíram. A gente teve picos, né, de divórcios, porque os casais tiveram que se juntar de novo e eles já não estavam juntos. Então, e o meu casamento também não foi um mar de rosas. Ali foi um processo que a Pri queria separar também, porque, cara, não estava muito bem com algumas coisas. Foi bem difícil, assim, pra gente. 2020. E aí, a gente foi superando isso. Mas uma coisa que a gente nunca fez foi deixar de acreditar que as coisas iam mudar. Então, para você ter uma ideia, a gente não tinha dinheiro nem para terminar o quartinho do Abraham. E eu lembro que eu tinha uma bike, eu peguei a minha bike, falei para uma arquiteta que era amiga nossa, falei assim, ó, você tá precisando de uma bike, eu tenho uma bike, eu tô precisando fazer o quarto do meu filho, você pode fazer. E a gente fez uma troca. Ô Henrique, como é que a gente chama esse lá no sul? Não, permuta é chique demais, Como é que é a expressão que a gente usava lá? Brick. A gente fez um brick. Isso aqui ó. A gente fez um brick. Tem outra palavra para brick também que é rolo, mas é outro nome ainda para rolo. Escreve. O cara é feio. Bom, eu vou lembrar no meio. Enfim, a gente fez um brick. Na quinta-feira, na sexta-feira o Abraham nasceu. Ó, que doido, né? E todas as nossas economias estavam destinadas ali para o parto do Abraham. Então a gente tinha pagado uma equipe médica, porque era pandemia, a gente estava super preocupado. E ele nasceu, a gente com bastante dificuldade conseguindo fazer as coisas, assim, Deus sempre suprindo, né?
nos momentos mais difíceis, ou a gente recebia uma oferta. Para quem não sabe o que é uma oferta, aleatoriamente alguém mandava dinheiro pra gente, aleatório. Pingava um servicinho, pingava um personalzinho online, alguma coisa. Então a gente ia rompendo de fé em fé, assim. E aí eu lembro, outubro deu aquela flexibilização da pandemia, eu fui para a fazenda encontrar esses pastores líderes que a gente estava no projeto. E, cara, lá eu conectei com um cara que ele falou assim, eu quero que você faça um programa meu de treinamento de desenvolvimento pessoal. Eu fui pesquisar quanto custava e era tipo assim, coisa de 60, 70 mil reais para 12 horas de treinamento. Só que entenda, eu sempre fui um cara muito envolvido com desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, então tinha bons líderes, mas naquela fase eu estava meio perdido, assim, bem especificamente naquela fase. E aí, aquele cara me convidou e, putz, eu falei assim, cara, vamos ver, né? Mas esse orçamento pagava 1 ano das contas de casa, mais ou menos. Então, assim, ia ser difícil, né? Bom, resumindo, fui lá, mais uma vez voltei cheio de fé, voltei cheio de coragem para casa. E nessa época eu morava numa casa que eu tinha meio que um estúdio de funcional na garagem, porque não podia sair para treinar. Eu montei o estúdio na garagem. E eu fui treinar um dia e eu vi a bagunça que tava assim. Aí o Espírito Santo começou a falar assim no meu coração, cara, você percebe que a tua vida toda tá bagunçada? Olha como é que tá teus equipamentos, olha como é que tá isso, então não é à toa que você tá perdido. E eu comecei a organizar os meus equipamentos. E conforme eu comecei a organizar, eu senti um desejo de mandar uma mensagem para esse cara, que eu comentei do treinamento. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, eu não tenho X mil reais aqui, eu mandei bem assim, eu não tenho 65 mil reais para fazer seu programa, mas eu quero fazer. E aí ele devolveu rapidinho assim, ele falou, fique em paz, Jesus pagou a conta para você. Então ele ofertou o programa na minha vida, e aí eu lembro, e ali em troca assim de WhatsApp, e eu lembro que eu saí correndo, fui falar com a Pri, falei, amor, você não sabe, acabei de ganhar aqui, tal. Ela falou, eu sei. Eu tava orando por isso agora, nesse momento. Eu, uau, casei bem. É importante isso, aqui é um detalhe muito importante. Bom, aí começa o processo com esse cara, eu começo a descobrir muitas coisas. Deixa eu ver se tá fácil aqui. O primeiro livro que ele pediu para eu ler, achei. Nossa, você vai ficar doido agora, ó, segura aí. Eu li, esse aqui foi meu... Eu já tinha lido muitos livros, obviamente, e eu estava bem focado na leitura, eu tinha feito seminário bíblico e tudo mais, só que ele me provocou a ler um livro que não era do nicho cristão, né? E esse livro chama Como Aumentar Seu Próprio Salário. E são 17 princípios de como você pode aumentar seu próprio salário, então ele vai trazendo várias pautas. E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a sentir assim Deus falando comigo, isso aqui não é sobre o seu salário, isso aqui é sobre você criar um programa que vai transformar a vida das pessoas através da atividade física, agora no meio da pandemia, de forma online. E aí foi onde eu criei minha primeira mentoria, e olha só como aconteceu. Eu fui encontrar esse cara, eu fiz a parte do treinamento, ele pediu para eu ler esse livro, eu li esse livro, e a Pri, ela estava passando por muita dificuldade pós-parto do Abra. Ela tinha ganhado muito peso, e a fase para mulher pós-parto, aquela depressão pós-parto, estava bem puxada para ela. E eu comecei a olhar para os princípios do livro, e eu falei assim, cara, eu posso aplicar isso aqui na questão de treino para minha esposa. Então, por isso que eu acho que assim, ó, quanto mais conhecimento você obtém e mais em prática você coloca, menos refém de se tornar alguém que só fala de um assunto, você consegue juntar as coisas que são totalmente diferentes e fazer disso algo que é incrível, proprietário. E eu lembro de 5 coisas que eu tirei desse livro que eu coloquei na minha primeira mentoria, e a minha primeira cliente foi minha esposa. Que um era, você precisa ter um objetivo claro. E esse objetivo claro, porque assim, ó, muitas pessoas falam, eu quero perder peso. Perder peso é um objetivo? Sim. É claro? Não, porque você pode perder 500 gramas ou 20 quilos. Você concorda comigo? É um objetivo. Então, o objetivo claro é
eu quero, exemplo, né? Quero perder X quilos em tanto tempo e o corpo ideal para isso é isso, porque você pode perder esse peso sem estar saudável também, por exemplo, né? Aí a segunda coisa era, por que você quer perder 20 quilos em tanto tempo? Então entrava a questão do propósito. A terceira pergunta é, como você vai fazer isso? Com dieta, com treino cardio e treino de musculação. Beleza. Quem são as pessoas que vão te ajudar nesse processo? Pessoas que vão treinar junto com você? Um treinador? Um psicólogo? Não sei. E o terceiro é, celebre cada dia desse processo. Então, até hoje, isso é base do Holy Flow, da nossa assessoria de corrida. Objetivo claro, propósito definido, estratégia certa, alianças poderosas e o poder da celebração. De 17 princípios desse livro, eu criei uma mentoria, na época eu chamei de Next Level Workout, e era muito massa, eu montava o treino e a gente fazia uma call semanal com a pessoa, onde eu analisava os processos da vida. Eu já tinha passado por a primeira especialização em neurociência, então conseguia entender muito sobre comportamento humano. Mas por que eu estou falando que foi legal? Se você observar, a gente deu um passo de fé que foi a Pri descansar no momento difícil da vida e eu assumi todas as responsabilidades de casa. No meio disso tem uma oração minha atendida, a gente recebe um filho. No meio desse processo vem a pandemia, a gente quebra. Ao invés de ficar lamentando, eu fui viver um dos melhores projetos da minha vida. No meio disso, um cara manda eu ler um livro. Eu leio esse livro e desse livro eu desperto para uma nova área de mentoria que eu nunca tinha feito, isso lá em 2020. Aí eu lembro, a gente foi passar férias na casa do o meu sogro, ele tem casa lá no Nordeste, e aí a gente foi para lá. Quando a gente embarca no avião, Deus começa a dar o download da mentoria. Então a gente embarca no dia 20 para esse lugar que a gente vai. No dia 21 eu escrevo toda a metodologia da mentoria. No dia 22 eu começo a vender. No dia 31 eu já tinha vendido 16 mentorias. Então, assim, foi algo sobrenatural que aconteceu. Enfim, beleza. Por que eu estou falando isso? Foi na pandemia que a nossa vida revolucionou para entender que nós éramos muito maiores do que nós pensávamos. Até então, eu me enxergava apenas como um treinador, o que já é muito legal. Só que as dificuldades da pandemia nos levou para um lugar de eu ter que entender que eu era mais do que isso, me esforçar mais do que eu me esforçava, aprender mais do que eu tinha aprendido, e a prática me colocou no lugar de mentor para muitas pessoas. E aí a gente está falando de centenas de pessoas ao longo dos anos. Então, por que eu quero falar isso com você? Talvez você está passando por uma pandemia agora, talvez você está passando por um momento extremamente difícil agora. É agora que é a tua oportunidade de crescer de verdade. O que você precisa fazer é liberar a tua mente do problema para ela estar livre da pressão do problema, para você poder focar em soluções. E eu te diria, não vai ser fazendo a mesma coisa que você fez até hoje que você vai resolver o teu problema. Você precisa abrir tua cabeça para coisas novas, e eu queria te encorajar. Não um ato religioso agora, mas eu vou encerrar esse podcast. Eu queria que você fizesse uma oração. A única pergunta que você vai fazer assim é: Deus, o que o Senhor tem de diferente para mim agora? E fique em silêncio até Ele te responder. Deus, o que o Senhor tem de diferente para mim agora? E fique em silêncio. E dessa forma, a gente encerra esse episódio e eu espero ouvir o teu testemunho da resposta que Deus deu, os passos práticos que você tomou e a tua vida transformada.